Olá, a, a minha irmã Gabriela me desafiou para que eu postasse um vídeo falando de algum versículo bíblico. E eu escolhi o versículo que fala sobre o espinho na carne de Paulo, que está em 2 Coríntios 12, 7, por conta de algumas complicações que rolam em torno do que seria esse espinho na carne de Paulo, sendo que o próprio contexto já diz tudo. Bom, então no versículo 7, ele diz o seguinte: para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, esse espinho é um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Ok. Então a gente nota aqui algumas coisas já em torno desse espinho na carne. O motivo dele ter vindo foi para evitar que Paulo se exaltasse. E como é que alguns dizem que o espinho na carne de Paulo é pecado, sendo que o espinho na carne vem para evitar um pecado? Um pecado para evitar outro pecado? Não faz sentido. Então não tem nada a ver com pecado. Porque o propósito desse espinho é evitar um pecado, que Paulo vai evitar uma soberba em Paulo, que ele não se exaltasse por conta do autoconhecimento, por conta das revelações que ele teve acerca da palavra, a ciência que ele tinha acerca do Senhor. Então ele entende que é por conta disso, para que ele não se exalte. Ele fala: foi enviado um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Então tem a ver com agressão, tem a ver com coisa ruim que está passando, tem nada a ver com pecado. Então no próprio 7 ele já começa a dar detalhes do que seria esse espinho na carne dele. Então ele diz no 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então o próprio termo desviasse já demonstra que é alguma pessoa, ou pelo menos alguma coisa. E disse-me, e Deus responde a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por conta dessa palavra fraqueza, que muitos levou a pensar que está se referindo a pecado. Só que Deus está dizendo o seguinte: essa fraqueza que Deus está usando aqui é o espinho na carne de Paulo. O que Paulo está passando, ele usa o termo espinho na carne. Deus, quando responde a ele, usa o termo fraqueza. É a mesma coisa. Espinho na carne e fraqueza está se referindo à mesma coisa. E aí acontece algo interessante, que Paulo muda, de opinião. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, pelo que sinto prazer. Como é que alguém vai sentir prazer e se gloriar num pecado se o espinho na carne é pecado? Não tem nada a ver com pecado. Porque ele falou, antes ele queria que Deus tirasse, porque era algo ruim para ele. Porém agora, quando Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nesse espinho na carne dele, então ele muda o discurso. Já que o teu poder se aperfeiçoa então na minha fraqueza, então eu vou me gloriar nisso. Né? Vou me gloriar nessa fraqueza. E vou sentir prazer nessa fraqueza. E aqui, no versículo 10, ele começa a descrever essas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Muito tempo o pessoal achava que estar fraco era estar fraco em relação ao pecado, propenso a pecar. E, por estar propenso a pecar, estava forte, sendo que não está se referindo a isso. Olha as descrições que ele deu: angústia, perseguição, tribulação. Essas são as fraquezas de Paulo. Eram situações difíceis e ruins que ele passava. E que ele orou para que Deus tirasse essas perseguições. Os judeus que estavam sempre perseguindo ele, os crentes que combatiam a doutrina dele, como Alexandre e Himeneu, que ele fala que causou muito males a ele. Então, é acerca dessas pessoas, acerca dessas situações, que ele estava orando para que Deus tirasse, desviasse, para que os seus opositores
para que os povos que apedrejavam ele, né, se desviasse. E Deus fala, não vou fazer isso, porque o meu poder está se aperfeiçoando em ti por conta disso. Por conta dessas coisas que estão acontecendo contigo. Então ele muda. Ao invés dele continuar orando para que Deus removesse essas coisas ruins dele, então ele passa a se gloriar nessas perseguições, nessas angústias que ele estava passando. Nos mensageiros de Satanás que eram enviados, como Alexandre Meneu, como os judeus, como o povo que apedrejava ele, esses mensageiros de Satanás que eram enviados para apedrejar ele, para combater a doutrina dele, que perseguia ele de cidade em cidade. Era isso que ele está se referindo. Não está se referindo à doença, então. Não é nenhuma doença que ele tinha no corpo, não é? E nem tampouco o pecado. O contexto é espinho na carne, fraqueza. E por último, a palavra está fraco, está se referindo a essas descrições. Tanto no 7, mensageiro, enviado, desviar, esbofetear. E no 10, que está lá descrito como perseguição, angústia. São essas coisas que são o espinho na carne, que vieram para colocar Paulo no lugar dele, era o propósito, não vieram à toa. Porque senão, Paulo entende que ele ia se engrandecer, ia se ensoberbecer, por conta do alto nível de conhecimento que ele tinha acerca do Evangelho de Deus e das revelações de arrebatamento que ele teve, para ter o conhecimento que ele teve para escrever as 12 cartas. É porque Hebreus não dá para dizer que foi Paulo, então 12. Então ele sabia que ele poderia se engrandecer. E essas situações difíceis vieram na vida de Paulo para evitar ele de pecar. Então muitas vezes situações difíceis Deus inflige na sua vida para evitar que você peque. E não tem nada a ver porque você está em pecado. Às vezes é para evitar um pecado e não porque está. Então é essa palavra que eu queria falar aqui sobre esse versículo. E em resposta ao desafio da minha irmã.